No nosso último encontro, nós conversamos sobre a necessidade de avançarmos, a necessidade de deixar determinados assuntos sob cuidado e competência de quem é de direito, vamos dizer assim. A necessidade de trabalharmos em nós para crescermos, porque muitas das vezes a gente numa briga, muitas das vezes até sem razão, a gente deixa de evoluir e ficamos, de uma certa forma, estagnados. Então, como nós conversamos sobre isso semana passada, sobre a necessidade de avançar, hoje nós viemos aqui nos perguntando, tá, vamos avançar. Qual o motivo para avançarmos? Quem somos nós que estamos aqui na Terra há 2025 anos depois de Cristo? Porque nós sabemos que a Terra já era habitada antes de Cristo. Quando Cristo aqui chegou, já tinha habitantes nessa terra. E quando Cristo chega, e de uma certa forma surge o cristianismo, passaram-se o tempo e até hoje permanece do mesmo jeito. Ou se evoluiu, evoluiu pouco, né? Ana, o importante é evoluir? É, perfeitamente. O importante é evoluir, não estagnar. Mas nós precisamos avançar mais, porque tem alguns que não avançam, né? Tem alguns que vêm e desperdiçam a chance. Então, nós vamos reportar lá o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, o que é isso? Né? Por que esse título? O título até é muito bonito, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é escrito por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, posteriormente, né, veio a ser chamado Irmão X. Mas vejam bem, quando a gente reporta, escuta esse título, a gente entende como sendo, nossa, o Brasil é um lugar principal. O Brasil é um lugar de um avanço moral muito grande, de um avanço intelectual muito grande, né? Porque assim, a gente está entendendo ele como um coração do mundo, a gente começa a entendê-lo, né, como um país político, social e econômico correto. Só que nós precisamos reportar ao pensamento de Jesus. Então, Jesus vem à Terra depois do seu desencarne, depois que foi toda aquela questão da cruz. Passa-se muitos milênios, Jesus vem até a Terra. Jesus vem como governador do mundo, do planeta. E Jesus veio fazer o que aqui? Jesus veio, isso eu estou dizendo em espírito, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, Jesus veio aqui para quê? Para uma prestação de contas. Prestação de contas em que sentido? Uma prestação de contas no sentido de deixa eu ver, deixa eu averiguar o que aconteceu na Terra anos depois em que eu passei, em que eu deixei a palavra, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Como assessor de Jesus naquela época, aqui estava um anjo chamado Ismael. Então, Jesus começa a perceber o que está acontecendo na terra. E Jesus, então, entristece. E Jesus manda, de uma certa forma, fazer determinada separação dos povos.
deixa Ismael como assessor. Só que quando passa-se o tempo, Ismael sente a necessidade de ir conversar com Jesus. Conversar com Jesus no seguinte sentido: olha, mestre, está dando tudo errado. Eu olho para Portugal, está errado. Eu olho para a África, para os índios, está maior confusão. Porque você pediu que a nossa mãe África desse a contribuição, está todo mundo sendo escravizado. A contribuição simples dos índios está toda desconcertada. As cruzadas estão aí a todo vapor. E quando Ismael está conversando com Jesus e reportando os pormenores que está na terra, Ismael, que é anjo, chora. Porque ele fala com Jesus: a missão a qual você pediu para que eu tomasse conta, não vai dar. E Jesus, que já tinha vindo até aqui, se entristecido com o que viu, fez uma determinada modificação, não adiantou. Ismael foi até Jesus, né? E o que aconteceu? Deixa eu só dar uma pausa aqui, que o pessoal está reportando que não consegue curtir. Vamos seguindo, gente? Tá tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos, gente, me responde para que a gente não perca o raciocínio do nosso estudo, né? Não sei o que está acontecendo. Por isso que ver comentário às vezes é ruim, né? Tem que largar os comentários para lá, porque senão. Tudo bem, gente? Então, o que acontece? Quando Ismael viu que não tinha mais jeito, conversou com Jesus, Jesus falou o seguinte: Jesus já tinha visto, né, que não tinha como. Jesus se entristeceu e Jesus toma uma decisão. Jesus separa um espaço geometricamente falando, geograficamente falando, e dá um comando para Ismael. Fala, Ismael, você vai nos lugares mais tenebrosos da terra, nos lugares mais sombrios da terra, e você vai recolher. E aí Ismael até se assusta, né? Porque o que será? Que comando será esse agora? Se me manda para os lugares mais tenebrosos, para os lugares mais sombrios e mais temidos, boa coisa não é de vir de lá. E eu vou dizer exatamente como Jesus disse a Ismael lá no livro. Jesus fala o seguinte: recolha todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Recolham todos os espíritos que faliram na Inquisição. Recolham os maiores políticos corruptos que existiram até agora. Todos os religiosos que se desvirtuaram por mais de 3, 4 mil anos. Reúna também todos os generais que foram assassinos. E Ismael
espantado, pergunta a Jesus, e aí? Jesus fala: recolha todo mundo e mande para esse espaço geográfico separado chamado Brasil. O que Ismael faz? Ismael sai, pega uma bandeira, vai para esses lugares e finca uma bandeira com os dizeres Deus, Cristo e caridade. E uma turma de infelizes seguem Ismael e reencarnam no Brasil. Então, o Brasil, ele não será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ele já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque Jesus, ele termina a fala dele para Ismael depois que todo esse pessoal vem e reencarna no Brasil. Ele fala para Israel, para Ismael: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Esse espaço geograficamente separado, chamado Brasil, a partir de agora ele é hospital. É aqui, nesse local, que a grande maioria terá oportunidade de refazimento, de regeneração. Eles irão ter nesse lugar a oportunidade de se regenerar, como não encontrará em nenhum outro lugar no mundo. E aí a gente olha e começa a entender. Quem são esses que estão aí hoje? Quem são aqueles que se sucumbiram dentro da religiosidade? Quem são aqueles que foram assassinos outrora? Quem são aqueles que durante a Inquisição tiveram os piores atos? Quem eram aqueles que estavam diante das guerras? Cada um de nós que aqui se encontra. Nós todos estamos no hospital. E por isso que a gente volta lá naquele nosso encontro de semana passada. A necessidade de avançar. Porque se a gente for olhar historicamente e dentro do que a espiritualidade nos fala, todos nós aqui somos e temos um passado muito sujo. Por isso a necessidade de avançar. Porque nós já estamos nos sucumbindo, nós já estamos discutindo algo que não deveríamos há muito tempo. Então já passou da hora da gente querer tomar o remédio da fonte, aquele remédio que Jesus nos deixou há tantos anos e até hoje a gente não está fazendo o uso adequado deles. Então, quando eu começo a julgar o outro, eu preciso entender que eu também sou fruto desse meio, olhando para essa questão do Brasil. Muitos podem dizer assim: ah, mas eu sou honesto. Ah, mas eu não roubo, eu não sou corrupto. Mas não é só isso que tem aqui. Então, a grosso modo, o que que Jesus está dizendo? Olha, o Brasil é de fato o coração do mundo, né? Aqui nós temos um povo acolhedor, aqui nós temos um povo que, por mais que a vida esteja difícil, nós estamos lutando, né? A gente olha em relação a outros países e fala, nossa senhora, a gente não tem nada. Mas é no nada, é no carro apertado que anda, é no nada que a gente é colocado na oportunidade de nos desenvolvermos enquanto indivíduos, de olhar para nós mesmos, de entender cada passo que cada um está dando, para que a gente possa sair lá daquela questão ao qual um dia nós fizemos parte. Se eu não fui lá atrás um político corrupto,
Eu posso perfeitamente ser aquele que na Inquisição trabalhou ferrenhamente para que pudesse ser ateado fogo, pudesse degolar indivíduos, pudesse fazer o diabo a quatro em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu posso ter feito parte, ter sido um dos piores generais que matou muita gente, assassinou muita gente e está no meu caminho o magnetismo do assassinato. E aqui, nesse hospital chamado Brasil, é que eu terei a oportunidade de me regenerar. Por que vocês acham que a grande maioria dos espíritos que estão para reencarnar, muitos querem voltar a reencarnar no Brasil? Oportunidade de crescimento. Porque por afinidade, aqui nós vamos encontrar o caminho. Não quer dizer que nós somos melhores do que os demais. Mas é que se nós estamos dentro de um hospital, que assim foi denominado pelo Cristo, a gente precisa querer se recuperar para sair daqui melhor, ou seja, para termos alta, né? Quando a gente está no hospital, a gente não quer fazer tudo direitinho para a gente ir embora rápido para casa? Não é assim? A gente fica doido para ir embora para casa, porque indo embora para casa, a gente se recupera muito melhor. O aconchego do lar é outra coisa. A comida da nossa casa é outra coisa. Às vezes, só de sair daquele ambiente, a gente já se vê revigorado. Então, todos nós hoje, enquanto indivíduos brasileiros que aqui nos encontramos, Humberto de Campos nos ensina que nós estamos em um hospital em busca da regeneração e que, trazendo essa informação de Humberto de Campos com o nosso atual cenário, a gente entende ainda melhor a necessidade de avançar. Porque nós não queremos permanecer doentes. Nós não queremos chegar no fim de tudo, voltar para casa e quando a gente olhar para nós mesmos, olhar para trás, falar: meu Deus, eu não consegui nada, eu vou ter que voltar para o hospital. Só que agora é diferente. A Terra caminha para a regeneração. Então, ao que tudo indica, o hospital mudará de lugar. O hospital está com necessidade de retirar algumas particularidades. E vai para onde esse hospital? Vão para planetas primitivos muito mais inferiores do que esse em que nós nos encontramos. Porque a chance está nos sendo dada. E daqui a pouco a Terra não comportará mais. Então, se durante 2025 anos nós não conseguimos aprender, Jesus apareceu por aqui, Jesus deu o comando para que geograficamente o Brasil estivesse formado, descoberto e começasse por volta de 1500. E se nós estamos aqui e não aprendemos, nós vamos precisar pensar melhor. 1500, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, já se encontrava uma pequena parcela, ao qual Jesus chamou dos simples, dos índios, né? A contribuição dos simples para a terra. E daí veio chegando os demais. E ainda assim nós erramos, né? Porque quando Ismael foi ter a reunião com Jesus, Ismael já tinha falado para Jesus: olha, eles estão escravizando, eles estão acabando com tudo.
E quando vieram para o Brasil, há um bom tempo ainda continuaram fazendo as mesmas coisas. E até hoje, se a gente for olhar grosso modo, tem gente fazendo as mesmas coisas do que lá atrás. Somente muda a perspectiva, muda a forma de fazê-lo. Nós não queremos chegar no mundo espiritual sem ter cumprido a nossa missão. O Brasil é um país abençoado. É um Brasil que nos dá a oportunidade de crescer. Que oportunidade é essa, Ana? Você está doida? Oportunidade de crescer como indivíduos, porque aqui está cheio de problemas aos quais nós somos colocados todos os dias. É dificuldade na alimentação, é lugares uns com muito, outros com nada, né? Uma grande desigualdade. Essa desigualdade existe pelo mundo afora, existe, mas no Brasil ela é mais latente, principalmente quando você vai em determinadas regiões. Olha o Rio de Janeiro. Você olha para um lado, muito rico. Você olha para o outro, os outros são bem mais carentes, né? A gente consegue ver em todo lugar a desigualdade. Às vezes você entra numa rua, uma casa maravilhosa. Quando você olha para o lado, uma necessitando do básico. Então, em cada canto, a gente vê cada um dentro de uma oportunidade diferente. E ainda assim, dentro dessas oportunidades diferentes, o povo brasileiro tem garra, tem força, tem sede de crescer, de ser melhor. Eu quero ser melhor, eu quero mudar, mas, hora ou outra, a gente vê alguns se esbarrando aonde não deveriam e fazendo o quê? Retroagindo lá ao passado. Quando Jesus aqui chegou nessa terra e chorou, entristeceu, e o anjo chorou. Então, por isso é a necessidade de avançar. Que nós possamos acordar, que nós possamos abrir as nossas mentes, que nós possamos abrir primeiramente o nosso caminho, querer primeiramente um caminho diferente. Porque só assim, com consciência e com discernimento, é que será possível avançar. Não se esqueça, Jesus denominou o Brasil como hospital, local de regeneração, que já regenerou tantos outros que passaram por aqui. Inúmeros espíritos já passaram por aqui e já se regeneraram, né? O nosso Emmanuel já passou por aqui, como o Padre Anchieta, e tantos outros já passaram com tantas missões, Chico Xavier, Divaldo Franco. Espíritos que, em outrora, escorregaram muito, mas que encontraram aqui solo fértil para reparar, buscar e levar com positividade aquilo ao qual cada um necessitava. Ana Paula dizendo: eu acho que na grande maioria de nós tivemos erros enormes anteriormente, mas muitos de nós estamos tentando melhorar. Mas infelizmente vejo que muitos continuam primitivos em seus pensamentos e atos e acreditam que estão corretos e não querem modificar. É isso. O que está definindo um do outro é os que querem mudar e aqueles que persistem em não mudar. Isso é característica de umbral. Quem está aí no estudo de ação e reação, de tantos outros que nós já fizemos, né? Estudo, sabe. O que difere aqueles que estão dentro do hospital com aqueles umbralinos que estão lá do lado de fora? A aceitação e desejo de mudança. Olha, eu não sou perfeito, eu estou errado, eu quero modificar. Vão para dentro do hospital. Se curam no que é possível. Reencarnam ou sobem para as dimensões felizes. Quem está lá fora?
eu não estou errado, eu sou certo, eu não aceito, é o extremismo. É não abrir os olhos nunca, jamais. Sempre é o certo. Ele nunca para poder analisar as coisas. Tem uma viseira aqui, ó. Então, enquanto for dessa forma, fica numa energia densa e numa energia pesada. Né? Então, essa é a diferença. Nós estamos aqui por coisas pesadíssimas. Eu, vocês, nossos entes, todos nós que estamos aqui dentro do Brasil. O Brasil é um hospital, é local de regenerar, né? E nós precisamos levar aquilo que nós buscamos, senão nós vamos acabar com as mesmas energias umbralinas e após desencarne, pode ter certeza que quem tiver com essa energia é para lá que vai. Não porque Jesus é ruim, é isso e aquilo, porque você já vive o umbral. E a Cris dizendo, misericórdia, posso ter sido um ser humano terrível, graças a Deus temos essa oportunidade de crescimento e evolução. E é. Imagine, imaginem só se a gente reencarna onde a gente tem afinidade, aonde a gente precisa, onde tem aqueles aos quais nós vamos estar ali no meio, criando oportunidade de desenvolvermos intelectualmente e moralmente, sanando os nossos erros, mas Jesus é categórico quando ele vira e fala: todos os falidos na cruzada, os falidos na Inquisição, os políticos corruptos, os generais assassinos, aqueles que se sucumbiram pela religião durante 3, 4, 5 mil anos. Ou seja, todos defasados. Todos, de uma certa forma, completamente primitivo na sua linha da evolução. Triste. Cada situação aqui, cada tópico que Jesus fala, terrível. Todos os políticos corruptos. E aí o pessoal tem já a esquecer de si próprio e julga só os políticos, né? Ah, político todo político é ladrão, todo político é corrupto. Olhe para você. Olhe para você primeiro. Vamos começar modificando em nós? A consequência do outro é do outro. Eu vou tentar fazer o meu melhor sempre dentro daquilo em qual eu acredito. Mas eu não preciso brigar com o outro por conta de nada. Porque cada ação, uma reação. O que ele faz está no caminho dele, não no meu. Então, deixa eu trabalhar no meu. Porque, às vezes, enquanto eu aponto o dedo para o outro que é corrupto, eu estou esquecendo de mim, que posso ser o quê? Aquele que muito assassinou um dia, né? Eu posso ser aquele que fez o quê? Que se sucumbiu em nome de Deus, que matou muitos em nome de Deus. Eu posso ser um daqueles que o quê? Que estava lá nas guerras desde as cruzadas e que matou tanta gente injustamente. Então, ou seja, todos nós estamos cheios de erros. Então, é momento de avançar. É momento de crescer. É momento de, mais uma vez, olhar para a gente, reformar-nos intimamente, né? Para que a gente possa, então, avançar. Tá travando?